Quarto Desvendando o Arco-Íris traz neste documentário 3 artistas ilhenses contando suas histórias, conquistas, enfrentamentos e como a arte influenciou em suas trajetórias. O Quarto Desvendando o Arco-Íris é um projeto aprovado pelo PROAC 2023, Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo. Oi, eu sou o Richard, eu tenho 31 anos. Eu dou vida a Britney DJ, que é uma artista drag queen aqui da nossa região. Graças a Deus a gente pôde desbravar essa região aqui de Ilha Solteira depois que a gente começou a fazer esse trabalho. Eu cheguei aqui com 3 anos de idade, minha gente. Cheguei na ilha bem pequenininho mesmo, quando minha família veio para cá, porque meu pai trabalhava na Camargo Correia, e aí de lá, passou no concurso da prefeitura, veio para cá para Ilha Solteira, então a grande maioria das minhas lembranças são aqui em Ilha já, desde criança, minha primeira escolinha, tudo foi aqui basicamente, né? Inclusive esse amor por arte, cultura que eu comecei a desenvolver. Eu com 14 anos, eu frequentava muito a igreja evangélica, então lá a gente participava da banda, tudo que envolvia arte a gente já estava no meio. Era teatro, era não sei o quê. E na época a prefeitura fazia muita oficina de teatro. E era de sábado, então às vezes sábado a gente pensa. De segunda a sexta estudava, sábado não tinha nada para fazer, então a gente corria atrás de alguma coisa para fazer. Então eu fazia essas oficinas. Nossa, a gente fez com o Matheus Melo, desde a época, desde amanhã. O Adilson, inclusive, Nascimento, que comandava essa galera dessa equipe das oficinas. O convite na época veio através dele. Então foi muito legal porque aí eu comecei a me envolver mesmo com essa questão de teatro e cultura e comecei a participar da companhia. Tanto que através dessas oficinas que tiveram, que surgiu a companhia de teatro que a gente fez parte, foi a Cia Desde Amanhã, que tinha, né, aqui em Ilha Solteira, e na época foi através do projeto Ademar Guerra, que vinha um tutor lá de São Paulo dar aula pra gente, ensinar técnicas teatrais, montar um espetáculo com a gente, pra gente apresentar. Se eu não me engano, a gente ficou uns 6 anos nesse projeto, foi por aí, foi bastante tempo. A gente, inclusive, conseguiu ir para mostra, conseguiu fazer o projeto de circulação, que, inclusive, foi nesse projeto de circulação do Ademar Guerra, que, na época, a companhia de teatro tinha, se eu não me engano, só 2 meninas, que a Amanda já tinha saído, que era a Maiara e a Bárbara. E a gente estava atrás de fazer uma peça de Martins Pena, né, que era o namorador, e aí eles falaram, gente, a gente precisa de mais uma personagem mulher, precisa de uma pessoa aí para entrar nisso e fazer essa pessoa. E eu falei assim, gente, eu acho que eu quero me aventurar nessa personagem, por que não? Por que eu não posso tentar, sabe? Porque na época, né, já tinha um olhar diferente para quem topava essas aventuras, e eu já falei, não, eu quero fazer, por que não? E aí, não era uma personagem drag, né, que é a Senhora Clara, foi uma peça que eu fiz aqui, inclusive, mas eu comecei a me apaixonar pela arte mesmo, sabe? Você, por exemplo, ter uma vida que nem eu tenho mesmo, a vida do Richard, só que você tem uma personagem, você tem ali um alter ego, que é uma pessoa totalmente, às vezes, diferente de você, mas que você consegue dar uma vida, você consegue moldar, você consegue viver através daquilo. Então isso me ajudou muito nessa questão, sabe, de montar a Britney assim, porque quando a gente terminou esse espetáculo que a gente fazia circulação, foi quando surgiu a oportunidade, inclusive, da Britney aparecer através do Carnaília. Na época, o pessoal do Carnaília estava à procura, né, de artistas da região que fossem desse nicho e tudo mais. E eu falei assim, gente, então, eu tenho uma personagem drag e tal, a gente, né, mixa umas músicas, a gente faz um showzinho e tal. Aí eles falaram, ah, bacana, topamos, vem cá. E tipo assim, não tinha essa personagem. Eu tive que montar ela, tive que aprender a fazer mixagem de música, tive que ir atrás do rolê, fazer o rolê acontecer mesmo. E aí surgiu a Britney no Carnaília de 2017, tanto que, nossa, depois que a gente conseguiu se apresentar em 2017, que foi quando eu fui mesmo entrar fundo nesse meio drag queen, entender o que é mesmo essa cultura, entender muito da bandeira que eu estava levantando também, que eu acho que é muito complicado quando um artista ele se envolve só por metade, sabe? No que ele está ali se propondo a fazer. Eu acho que você tem que sim dar sua cara a tapa, você tem que ir sim para frente, sabe? Dar voz a uma comunidade que muitas vezes é calada e nós, artistas, ainda mais aqui em Ilha Solteira é uma cidade que ela é pequena, né? Tecnicamente falando assim.
E os artistas aqui, principalmente os LGBTs, eles são muito fortes. São pessoas que têm um potencial gigantesco. E são pessoas que representam, sim, a gente na região. Por exemplo, graças a essa oportunidade que eu tive no Carnaília, eu consegui fazer shows no interior de São Paulo quase que inteiro, através desses convites da Unesp e tudo mais. Comecei a fazer shows também nas outras faculdades aqui da região, UFMS, quando tinha as festas particulares também, da EMS. Então foi muito bacana porque eu pude criar mesmo, montar essa personagem para chegar hoje no show que a gente era. No começo eu tinha muito medo de mostrar mesmo o que eu queria fazer, sabe? Porque a Britney, ela é meio maluquinha, ela sai, ela talvez não cante tão bem, mas gosta de cantar e tem as suas qualidades e defeitos, óbvio, como todo mundo, mas foi esses palcos que me foram abertos, vamos dizer assim, que fizeram eu ter mais esse entendimento de tipo, nossa, é isso que eu quero fazer. Vou fazer isso dessa forma. Esse show, isso não ficou legal, mas ficou melhor. Desse jeito aqui, então aqui eu consigo entregar melhor dessa forma. Então isso foi se moldando. Então eu sou grato à cidade de Ilha Solteira, sou grato aos movimentos culturais que aqui tiveram, que tem até hoje, né? Das pessoas sempre estar ali, realmente falando que capital da cultura, estamos aqui para fazer cultura, trabalhamos dessas pessoas e é muito, muito bom fazer parte desse movimento. Tá aí mostrando o nosso trabalho até hoje, levando o nome de Ilha, de todos esses artistas maravilhosos LGBTs que tem aqui, para a região toda. E isso, eu fico muito feliz mesmo com esse convite, inclusive com essa oportunidade de estar aqui, podendo falar disso depois de tanto tempo. Esse ano passado foi um ano que eu tive que focar no final dos meus estudos, e aí uma nova vida profissional começando. Então a Britney, a gente teve que, né, fazer menos shows, para começar a entender um pouco melhor dessa vida adulta, né? Vamos dizer assim, com responsabilidades e tudo mais. Mas são projetos como esse que faz a gente lembrar da nossa essência, de quem a gente é, do que a gente gosta de fazer, do que a gente sabe fazer, do que a gente... Modéstia à parte, eu me considero muito bom do que eu faço, eu gosto muito do show da Britney. A gente tenta levar essa energia de alegria mesmo, entusiasmo. A gente está vivendo em tempos difíceis pra caramba, sabe? Com tanto preconceito, tanta coisa ruim acontecendo. Então, se eu puder, assim, nem seja por pouco tempo, ou poder levar essa alegria que eu sinto, passar essa alegria, na verdade, para as pessoas, se eu puder continuar fazendo isso na minha vida, acho que eu vou morrer feliz e vou ser eternamente grato por isso. Acho que é isso. Ah! Respeitável público, um show toma no cu. Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo, um drama com perigo. E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu. E venha ver os deslizes que eu vou cometer, e venha ver os amigos que eu vou perder. Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa. Hoje tem open bar pra ver minha desgraça. Extra, não fique de fora dessa. Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda. Extra, logo o show começa. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda. Podem tentar, mas não vão me pegar. Terror nenhum, com meu poder derrubei um por um. Vivem fazendo de tudo pra te atingir. Eles agem como animais. Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais. Daqui do alto não tô te escutando. Cê vai falando, eu vou faturando. Sei que cê gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito mais de me ver sangrando. A carapuça você viu? Cadê você? Ninguém viu? Tô dominando o Brasil. E venha ver os deslizes que eu vou cometer. E venha ver os amigos que eu vou perder. Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa. Hoje tem open bar pra ver minha desgraça. Extra, não fique de fora dessa. Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda. Extra, logo o show começa. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda.
ver fazendo merda. Extra, extra, logo logo o show começa. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda. Olá, gostaria de agradecer primeiramente o convite de estar participando desse projeto maravilhoso. Me chamo Antônio, né? Conhecido na cidade como Tony Cavalcante, ou Tony da dança, o tio Tony, né? Como a criançada, como eu dou aula no município, a criançada me conhece. Sou formado em Educação Física, sou professor de dança também e professor de Educação Física no município, né? Nasci em Ilha Solteira, tenho 35 anos, então eu tenho uma pequena historinha aí, né, de vivência em Ilha Solteira. Participei de projetos como esse, né, e um muito importante da minha época, que eu sou da década de 80, 90 ali, tinha um projeto do Seiva que era promover a diversidade. E era muito legal, porque na nossa época a gente veio... Aqui as coisas assim, tá muito mais fáceis, né, pro pessoal agora, não que, né, mas assim, na minha época era muito mais escondido tudo, né, nós LGBTs, a gente se reunia, tudo muito mais escondido, a gente fazia tudo, hoje a gente tem um pouquinho mais de liberdade para poder sair, se expressar na rua, fazer o, né, só que na minha época a gente não tinha essa tanta liberdade que a gente tem hoje. E esse Promovendo a Diversidade foi muito bacana, porque eram reuniões que aconteciam aos domingos, né, lá no Seiva, junto com o Mário Márcio e a outra equipe, e aí a gente estudava os nossos direitos, né, então assim, a gente pegava temas e debatia esses temas, né, a gente levava temas todo domingo na reunião, a gente debatia sobre esse tema, assistia documentários, assistia filmes. Então, cada reunião, ele deixava aberto para que a gente levasse assuntos nossos do dia a dia, ou algo que a gente já passou na vida, ou experiências que outras pessoas já passou e que a gente poderia ir atrás, né, ver, tá certo isso, como, né, como é lidada essa situação. E foi muito bacana, porque daí veio um pouco do meu start. Porque como nessa década a gente tinha crianças bem reprimidas, né? Então, assim, ele foi abrindo nossos olhos, né, para que, olha, não, você pode, você tem direito na sociedade, sim, por que não? Porque só porque você já é LGBT, você não pode fazer isso? Você pode, sim, né, com todo o estudo, com todo o carinho que ele tinha com a gente, porque a minha turma, né, era menor de idade ainda. E, assim, a gente fazia um trabalho muito legal, que a gente ia nos grupinhos, né? Gente, vamos lá na reunião, e o pessoal ainda tinha medo. Ah, não, meu pai pode descobrir e dá problema. Não, fica tranquilo, ninguém vai falar que você tá lá. É 1 horinha de reunião, no máximo 1h30, num domingo, 6 horas da tarde. Então, né, era bem legal. Então a gente tinha esse trabalhinho também de ir ali, tinha bastante jovens que ficavam aqui na praça. A gente vinha aqui na praça, recolhia 1, 2, ia na praça lá do Sul, recolhia mais 2. Se a gente levasse pelo menos assim uma pessoa, já era grande, né? E é um pecado, que é um projeto também que acabou não levando na frente, né? Porque eu acho que é de suma importância a gente ter essa orientação. Por mais que eu acho que a gente, hoje em dia a gente tem essa liberdade, né? De se expressar como a gente quer, mas eu acho que talvez as pessoas precisam um pouquinho de direção, né? Então esse trabalho que o Mário Márcio fazia com a gente, sabe? De ter uma direção. Olha, você é LGBT, mas você precisa estudar, você precisa ser alguém na vida, não dá para você só chegar, levantar a bandeira e aí, né? Que você precisa ter um propósito para isso. E era um trabalho muito grande, eu sou eternamente agradecido por ele. Até hoje eu vejo ele na rua, a gente se cumprimenta, e esse é um carinho que eu tenho, e é uma sementinha que ele deixou dentro de mim, sabe? Porque, como eu disse, eu sou professor de dança, e eu comecei o balé com meus 12 anos de idade. E o meu pai não aceitava de jeito nenhum, né? Então aquela coisa, balé é para menino, balé só faz viado, e você não vai fazer balé, tal. E a minha mãe me apoiava, né? E aí a minha primeira sapatilha que eu comprei foi vendendo, minha mãe fazia
capinha de galão de crochê. E aí ela fez umas capinhas e eu saí vendendo. E aí foi com esse dinheiro que eu comprei minha primeira sapatilha. Porque meu pai falou, não, de jeito maneira, se eu sonhar que você tá indo pro balé. E aí eu comprei minha sapatilha e eu ia pro balé escondido, levava uma mochila, às vezes falava que ia fazer trabalho de escola, ia pra academia, né? E saía, trocava de roupa, não voltava com roupa de balé. Minha mãe lavava minhas roupas quando ele não estava em casa para poder dar tempo de secar e guardar. Era uma loucura, né? Por isso que eu falo, na época, da minha época de 80, 90 ali, era muito ainda isso, né? Menino não pode fazer balé jamais. Hoje em dia a gente sabe que tem bailarinos representando o Brasil e fora. Eu acho que existe ainda assim, né? Esse preconceito de meninos dançar, né? Mas eu acho que é bem menos, né? E então eu fui construindo e eu tive um certo assim, foi a primeira desavença que eu tive foi quando ele descobriu realmente. Porque chega um momento a gente consegue esconder, mas chega um momento que acaba saindo, escapando, a gente não consegue ter controle de tudo. Mas ele me viu fazendo uma apresentação, né? Então eu dançava com a Tia Rô, comecei a dançar com a Tia Rô na época, depois eu fui aluno do Noélio também aqui. Então, na época, a gente tinha, na Semana da Dança, a gente tinha apresentação na cidade inteira, e aí a prefeitura montava palcos na cidade, e a gente fazia apresentações, chamava as academias de fora, tinha encontros de academias, era bem legal essa parte cultural da dança. E aí, numa dessas apresentações, meu pai sempre foi motorista, né? E aí ele trabalha como motorista de tiro e entulho, e ele passou e me viu apresentando. E aí ele chegou em casa me perguntando, aonde você estava? E eu falei, eu estava em tal lugar. Não, você não estava em tal lugar, eu vi você apresentando. E aí naquilo, né, eu ali imaturo, menor de idade, em casa, meu pai sempre foi carrascão. E aí eu travei na hora e minha mãe entrou no meio, virou uma loucura. E aí eu achei que eu nunca mais ia voltar na dança, porque eu achei agora ele vai me prender, vai me bater, eu não vou sair mais de casa. E no dia seguinte, chegou no dia da dança, no dia do balé, minha mãe falou, você não vai pro balé? Falei, mas e o pai? Não, você vai pro balé, é uma coisa que você gosta, você vai pro balé. Então minha mãe sempre me apoiou. E eu fui. Então assim, depois desse dia, ele começou a fazer assim, vista grossa, ele fingia que não via, e por conta dos amigos dele também, né? E aí, mas assim, foi o único momento que eu tive frente a frente debatendo com ele. E aí é onde eu volto um pouquinho, porque eu levava esse assunto para esse projeto lá no Seiva, né? Então eu sempre falava com o Mário, e aí ele me dava conselhos, não, faça, não bate de frente com seus pais, se sua mãe já tá apoiando, já é meio caminho andado, sabe? E a gente teve um colega antigo também no meio da dança, que ele acabou se matando por conta disso, porque ele amava dançar. E aí, só que o problema dele era os pais, não era só o pai, era o pai e a mãe que proibia ele. E recentemente nós tivemos um aluno da Unesp, eu acho, ou faz cursinho, não me recordo. Ele foi fazer uma aula experimental na academia e ele amou a aula. E eu falei, nossa, vem fazer, né? E vai ser super bacana, super incentivei ele. Aí ele falou, nossa, mas tem um problema, minha mãe não pode sonhar que eu faço balé. Eu falei, mas por que ela não aceita? Porque ela fala que isso não é de menino. Então existe ainda esse paradigma no meio da dança, né? E aí, é muito importante que como eu trabalho na escola também, eu tenho um projeto de dança no Euclides e trabalho como professor de educação física no município. E às vezes as crianças, principalmente na prefeitura, as crianças chegam e falam, tio, você faz balé? Faço balé. Tem uns que ainda ficam me olhando assim, outros, nossa tio, que legal, eu adoro dançar. Falei, mas tem que dançar, isso não tem nada a ver se você vai ser homem, mulher, não tem nada a ver. Eu acho que se é uma coisa que você gosta, você tem que fazer. Então a gente já começa ali a plantar uma sementinha e os meninos, né, que tem já esse preconceito, eu falei, a gente já corta, né, já vai cortando por ali, porque eu acho que é desde pequeno que a gente vai tirando isso, né? E eu acho muito legal que lá no Euclides, eu tenho uma turma, são 2 turmas que eu tenho, e tem uma turma que é só de meninos. É uma sala inteira só de meninos fazendo, são 5 meninos fazendo. E não tem uma menina na sala, na segunda turma, né? Primeira turma tem um menino, são 2 meninos da primeira turma, mas aí tem as meninas, e na outra é só meninos. E eles amam dançar. É uma coisa assim, linda de ver. Eles não têm preconceito, dança na festa junina,
sabe? Olha, a gente vai apresentar, eles vão, os pais apoiam, que eu acho que é muito importante. Eu acho que quando o pai apoia a cultura, né, no filho, independente, né, se for para dança, para o teatro, artes plásticas, enfim, porque querendo ou não, eu acho que nas outras ramificações também tem, né? Porque tem que ser aquela coisa padrão, né? Parece. Acho que tudo quando envolve cultura, o pessoal já fica, ó, tem que tomar cuidado com isso. Não é. Eu acho que quando é direcionado, bem estudado, a gente tem obras artistas em Ilhas Solteiras maravilhosas. Eu tenho meu tio, eu falo que eu tenho uma família, né, de artistas, porque eu tenho meu tio Biel, né, que super conhecido na cidade, já teve prêmios do MPB, e foi muito engraçado que eu fui com ele participar um ano, só não me recordo qual ano, se foi 2000, 99, alguma coisa assim, no Mapa Cultural em São Paulo. E aí ele ganhou um ônibus, né, para representar, acho que estava ele e outros artistas, mas aí foi um ônibus daqui e foi a família inteira. E eu não dançava na época ainda, mas eu jamais achei que um dia eu iria me apresentar no Mapa Cultural. E a gente ganhou, né, com a Academia Fio Flute, a segunda academia melhor do estado de São Paulo, no Mapa Cultural Paulista, né? Então, assim, quando eu fui com o meu tio, fiquei deslumbrado, porque você vê coisas lindas. E olha como que o tempo é, né? Depois de muito tempo, eu ali participando com a academia no Mapa Cultural. E quando eu fui, eu falei para ele, falei, tio, você lembra? Ele, eu lembro, sabe? Eu fico muito feliz que você também tá nesse ramo, né? E que a arte é maravilhosa. Eu acho que se todo mundo guiasse e fosse praticasse, né? Seria muito importante sem esse preconceito, né? Eu acho que a gente está numa época assim que já deu, né? Então eu acho muito importante esses projetos implantados na cidade, porque é aquilo, né? Eu cito sempre esse exemplo. Na nossa época, quando a gente tinha aquele projeto, a gente levava mas às vezes a gente não conseguia levar ninguém, mas só de a gente tinha aqui 15 pessoas que era fixa naquele projeto. Se a gente conseguia levar mais um, já era uma felicidade pra gente, que era mais um, a gente tentando quebrar essa barreira. Era mais um. Então, assim, hoje, a gente, no final do ano, que o pessoal vem pra Ilha Solteira, né? Porque por isso que fala Ilha Solteira turística, porque todo mundo nasceu aqui, mas a maioria mora fora. Eu acho que o final do ano é um momento que a gente se encontra todo mundo, né? Vem ver a família, vem passear. E aí, nesse momento, a gente acaba encontrando essas pessoas do projeto. E a gente fala, nossa, que delícia era a nossa época, né? Porque, querendo ou não, por mais que agora tá mais livre, mas tá um pouco mais difícil também, né? Porque eu acho assim, as pessoas querem liberdade, mas não tem uma direção certa. Então a gente sempre se reúne, a gente conversa, a gente toca no assunto da época, dos projetos, a gente fala, olha, gente, por que morreu esse projeto? Não é um projeto tão lindo, né? Que eu acho que poderia abranger como esse projeto também é maravilhoso e que espero que também não se acabe, porque eu acho que dá para fazer muita coisa e atingir um grande público. E Ilha Solteira, por mais que é uma cidade pequena, eu acho que é muito mais fácil de ser trabalhado esses projetos. Porque se a gente pega uma cidade maior, a gente tem que tentar atingir uma maior quantidade. E aqui, como é menor, a gente consegue ter esse trabalho quando tem um apoio bacana, né? Então, eu acho muito bacana e muito importante esses projetos implantados na Ilha Solteira, né? Eu até gosto de citar que a gente está no ano eleitoral e que, se possível, né, ter esse apoio, dar essa visão para esse lado, né, dos LGBTs também, para ver como que está a comunidade, se tem espaço para essa população, né, para esse público, na verdade, em Ilha Solteira, né, esses projetos, o que dá para ser feito mais para esse projeto? O que a gente pode fazer, né, um festival, uma pequena parada, não sei, né? Tinha um festival também em Ilha Solteira, dentro da parte da cultura, que era o festival de dublagem. E aí vinha cidades, assim, Andradina, Castilho, Pereira Barreto, Araçatuba, assim, foi muito bacana. Por que eu falo desse projeto? Porque era um projeto de dublagem, mas era um projeto LGBT. O que saía de trabalhos assim, meu Deus, que a gente ficava assim, ó, de boca aberta. E era aqui na praça. E assim, a primeira edição desse projeto não deu muito, só deu o público daqui de Uraçateira. No segundo, essa praça estava lotada. Às vezes o pessoal passa e para,
No terceiro ano, já nosso festival de dublagem, que acho que foi o ano que explodiu, que veio cidade assim, de onde veio Araçatuba, veio Jales, veio Santa Fé, então começou a pegar outras cidades. Então assim, era muito legal, porque a gente fazia o festival, mostrava os talentos, que cada um trazia o seu talento. Era dublagem, mas tinha dublagem, tinha dança, tinha uma parte no teatro, tinha musical, o pessoal trazia musical, sabe? Então assim, e no final a gente sentava na praça, a gente conversava, era aquela coisa gostosa de brincadeira. Então, isso é bacana também, porque isso eu acho que fortalece muitas coisas na cidade, né? Então, assim, um recadinho que eu queria deixar também para esse pessoal jovem, né, que tá criando uma certa maturidade agora, né, que procure, né, não tenha medo de se expressar. Eu sei que às vezes a gente tem essas barreiras como eu tive dentro de casa dos pais, né, ou no caso do meu pai, mas que tenha cabeça para poder resolver, sabe? Eu acho que estudo também é muito importante, não largar os estudos, porque se a vida já está difícil, né? Imagina a gente sem estudo. Então, assim, que procura um projeto legal, converse com pessoas que você sabe que pode te direcionar para um caminho certo, né? Porque eu acho que todo mundo merece ser feliz, independente, né, de como e quando. Eu acho que é isso. Young girl, don't cry. I'll be ready when your world starts to fall. Young girl, it's alright. Your tears will dry. You'll soon be free to fly. Ooh, when you're safe inside your room, you tend to dream of a place where nothing's harder than it seems. No one ever wants or bothers to explain of the heartache life can bring and what it needs when there's no one else. Look inside yourself like your oldest friend. Just trust the voice within, then you'll find the strength that will guide your way. You'll learn to begin to trust that voice within. Oh, young girl, don't hide. You'll never change if you just run away. Ooh, oh, yeah. Young girl, just hold tight. Soon you're gonna see your brighter day. Oh, now in a world where innocence is quickly claimed, it's so hard to stand your ground when you're so afraid. No one reaches out a hand for you to hold when you're lost.
starts to fall. Eu me chamo Camila Vresch, tenho 21 anos e sou cantora, compositora e multi-instrumentista ilhense. A minha trajetória musical iniciou quando eu tinha por volta ali de 12 anos, quando o meu pai me presenteou com um violão e me colocou em aulas de música. E de acordo, assim, conforme eu fui desenvolvendo as habilidades no violão, eu fui participando de shows de talento, de eventos escolares, e assim iniciou, né, toda essa minha vivência com música, né. Com 16 anos, quando eu compus a minha primeira música, né, primeira música autoral que eu escrevi, e enfim, eu tinha muita intenção de estar participando do Festival Nacional de MPB de Ilha Solteira. E naquele ano, eu participei de uma oficina da inspiração à transpiração do Tavinho Lima. E foi assim, foi um divisor de águas, porque eu vi o que eu precisava para estar lá dentro, né? O que eu precisava para ser classificada e participar. Era o que eu queria, assim, alguma forma de ingressar nesse mundo, né? E o Tavinho, ele foi muito breve, sinto, ele foi um pai para mim, assim, porque ele ensinou de tudo, assim, métrica, de composição da letra, de melodia, harmonia, enfim, de tudo um pouco. E aquilo já foi o suficiente para eu estar compondo e enviando, né? Mas eu me lembro que eu não tinha tanto recurso para estar gravando e enviando com uma qualidade legal, assim, e tal. Então, eu fiz bem assim, no básico do básico, que foi colocar um celular em cima da perna, cruzei as pernas, assim, sentei no canto da minha cama e peguei meu violão, coloquei o celular em cima da perna, coloquei o gravador do celular e gravei. E ali foi. E na época eu tinha amizade com a Maria Amélia, que me apresentou o Felipe Lucena. E o Felipe estava trabalhando com produção musical, né? Porque já tinha produzido o EP dele. E, enfim, e ele me deu muito essa força de dar, assim, uma maquiada, assim, dar uma ajeitada no áudio para eu estar conseguindo enviar, né? Porque não tinha interface de áudio, não tinha microfone condensador, nada do tipo, nenhum ambiente tratado, né? Então, foi daquele jeito mesmo. Eu não tinha muita pretensão, assim, de... Tipo, no sentido de ser tão otimista. Será que eu vou conseguir mesmo? Porque eu sempre vim aqui no Festival de MPB, prestigiava os artistas locais e municipais também. E eu ficava pensando, poxa, essa galera é muito foda, assim, né? E me imaginei no meio deles, mas eu não tinha tanta autoestima, assim, pra isso, né? Mas ainda assim, enviei. Seja o que o universo quiser. E, enfim, quando eu enviei, deixei na mão do universo e fui classificada. Passei. Ali estava eu na fase ilhense, na noite ilhense, e somente eu e meu violão e a banda de apoio, né? Não tinha mais ninguém ali do meu lado, não conhecia ninguém também, exceto o Tavinho, o Felipe Lucena, a Maria Amélia, que estavam ali comigo. E foi isso, quando eu me apresentei, quando eu passei, quando eu fui classificada, assim, para fase final, para noite final ali, não acreditei, assim, porque, gente, era totalmente fora do que eu havia imaginado, de fato, assim, que eu não me imaginava ali e fiquei muito, muito surpresa, muito surpreendida, assim, com o resultado. Quando eu passei e também fui premiada melhor intérprete de Ilha Solteira, assim, pra mim, eu não sei nem descrever, assim, com palavras, né? No momento que eu sentia como aquilo tudo tinha acontecido. Eu tinha somente 12 anos, eu participei de uma oficina que me abriu as portas, assim, me abriu a mente, que eu compus e logo eu já estava no festival, ganhando um prêmio. Aquilo para mim foi transformador, foi mágico. Ali foi o começo de tudo, né? Eu participei também da mostra Voz e Violão, através do Tavinho. Participei de vários sarais, do Sarau dos Amigos Ilhados também, que da Edilva Bandeira. E, enfim, assim foi o meu ingresso
na música aqui em Ilha Solteira, né? Mas, enfim, após isso eu fui participando de mais edições, né, das edições futuras do festival. Tiveram anos que não tivemos, mas ainda assim eu estava competindo em outros festivais e, enfim. E hoje em dia, atualmente, o festival também me abriu portas, assim, para minha profissão, que é professora de música também, né? Me trouxe essa paixão de ensinar, né? Então, naquele mesmo ano, em 2019, quando eu tinha 16 anos, atualmente estou com 21, né? Foi o ano que o Denis Ferreira estava no júri. Ele viu ali todo aquele potencial e tal, todo aquele, enfim, aquele amor pela música e me chamou para trabalhar com ele, né? E até hoje eu sou professora de música lá na Escola de Música Tocada. Enfim, atualmente eu ingresso duas bandas ali, 2 projetos musicais, que seria a Cigarros Índios, da onde eu sou vocalista, e também da Somos, do projeto Somos, com o El Rodrigues e o Felipe Ribeiro, onde eu sou vocalista e baixista. Então, atualmente eu estou trabalhando nesses projetos musicais, né, mais esse cenário assim de ser musicista no quesito artista, não no quesito professora de música, né? Isso já é assim atrelado a tudo isso, mas enfim. Então, nossa, tá sendo muito, muito bacana, porque é algo que eu tô explorando também. Para mim sempre foi voz e violão, né? E agora com a Cigarros Índios, que já tem aí uns 3 anos, que eu sou vocalista, numa outra vertente que é o rock, e agora na Somos, no projeto Somos, que agora é mais brasilidades, né? Um tanto dessa cultura brasileira, que isso é excelente, assim, para mim. E que, nossa, tá sendo muito, muito bacana, assim, desfrutar um pouco disso e construir algo juntos, né? Uma nova vertente aí. Mas, enfim, tudo isso que ocorre aqui em Ilha Solteira, todos esses projetos, como, por exemplo, o Desvendando Arco-Íris, o projeto da Edilva Bandeira, do Tavinho Lima, todos eles agregaram para o meu surgimento e crescimento, tanto pessoal quanto profissional, né? No quesito de arte, de tocar voz e violão, nesse sentido, né? Então, foi o que me fez crescer aqui dentro e que eu tenho o maior carinho por todas essas pessoas, né? Também pela Paula Trama, por estar sempre me trazendo para esses projetos, me incluindo e, nossa, para mim é muito mágico. Enfim, assim que eu me descobri, que eu me encontrei no quesito sexualidade, eu me senti muito bem vendo os artistas promovendo inclusão, né? Trazendo, desconstruindo o mal olhado que as pessoas têm em relação à sexualidade, né? E, enfim, que essas pessoas existem, que elas estão aqui, elas fazem arte também, né? Elas precisam ter esse reconhecimento. Então, eu me senti como se eu estivesse em casa, assim, como pertencente daquilo mesmo. E para mim a arte ela é, né? Ela continua sendo, desde que ela se tornou para mim um espaço, um ambiente assim seguro para que eu pudesse me expressar, né? A arte para mim é total expressão, é o momento que eu posso colocar tudo que eu sinto, tudo que eu sou e compartilhar com o mundo, compartilhar com as pessoas. Acho que isso me traz mais clareza também, mais autoconhecimento quando a gente escreve, quando a gente declama aquilo, né? Quando a gente coloca para fora. Então, a música para mim, a arte no geral, ela é isso, ela é expressão, né? Essa é clássica. Você me chamou pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei rodar. Toda vez que eu girava, parecia que a minha perna sucumbia de agonia. Em cada passo que eu dava nessa dança, ia perdendo a esperança. Você sacou a minha esquizofrenia e maneirou na condução. Toda vez que eu girava, você dizia:
pra eu me soltar porque você me conduzia. Mesmo sem jeito eu fui topando essa parada e no final achei tranquilo. Só sei dançar com você, isso é o que o amor faz. Só sei dançar com você, isso é o que o amor faz. Você me chamou pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei rodar. Toda vez que eu girava parecia que a minha perna sucumbia de agonia. Em cada passo que eu dava nessa dança, ia perdendo a esperança. Você sacou a minha esquizofrenia e maneirou na condução. Toda vez que eu errava, você dizia pra eu me soltar porque você me conduzia. Mesmo sem jeito eu fui topando essa parada e no final achei tranquilo. Só sei dançar